Olá, meus amigos, retomando aqui agora para conversar um pouquinho sobre o Planner. Lembrando que esse Planner aqui foi elaborado tendo em vista o curso Charlie, né? E o nosso curso Charlie, ele é um curso voltado para as polícias civis e engloba aí a grande maioria das disciplinas que são cobradas nas polícias civis do Brasil todo, né? A gente acredita realmente nessa proposta em que o aluno desenvolve uma base de conhecimentos sólidos aí ao longo do tempo, vai estudando, vai desenvolvendo conhecimentos sólidos aí, né, com base nessa metodologia que a gente propõe, para quando abrir os concursos específicos que interessarem a ele, aí sim ele vai focar exclusivamente nas matérias daquele edital, não é? Desde o momento em que abre o edital até o momento em que ele vai fazer a prova, não é isso? Passada a prova, ele retoma aquela rotina de estudos aqui de todas as matérias que são ofertadas aqui, oferecidas aqui no curso Charlie, para quê? Para formar uma base aí sólida de conhecimentos que são cobrados de maneira geral nos concursos públicos aí da Polícia Civil, tá certo? Como é que funciona aqui essa planilha, pessoal? Essa planilha tem todas as matérias que são efetivamente ministradas no curso, não é? E vocês, seguindo essa planilha, seguindo essa rotina, vocês vão estudar cada uma dessas matérias pelo menos uma vez a cada 7 dias. Então, o que você vai fazer? Estudou Direito Penal na segunda-feira que vem você está estudando de novo Direito Penal. E é importante que você mantenha esse ciclo de repetição. A gente acredita, como já disse lá atrás, como falei da revisão aí, do terceiro pilar da aprovação, a gente acredita efetivamente que essa metodologia é eficiente e vai te ajudar na sua aprovação se você conseguir efetivamente se adaptar e segui-la, tá certo? Funcionou para mim, pessoal, então eu confio plenamente no que eu estou dizendo aos senhores. Agora, claro, a melhor metodologia que existe é a metodologia que você se adapta, né? Se você tiver uma outra forma de revisão, uma outra forma de estudo, ok, sem problemas, mas o nosso curso aqui propõe aos senhores que adotem essa metodologia, porque dessa forma a gente acredita que realmente os seus resultados serão otimizados, tá certo? E como é que funciona, pessoal? Olha só, a gente vai estudar uma matéria principal e uma matéria acessória, não é isso? Na matéria principal, pessoal, imagina que na segunda-feira a gente vai estudar Direito Penal como matéria principal. O que a gente vai fazer? Eu vou revisar aqui o conteúdo de todas as semanas anteriores, não é? Que eu estudei Direito Penal, antes de começar a estudar o tema principal, certo? Revisei, fiz a revisão semanal, que é relativa ao conteúdo de todas as semanas anteriores que eu tive de Direito Penal, e aí eu vou para a matéria principal. Imagina que na matéria principal aqui, segunda-feira, eu estudei crimes contra o patrimônio. Ok. Na terça-feira, quando eu começar a estudar, qual que vai ser a matéria principal de terça? Português. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui aquela revisão das primeiras 24 horas, vou estudar rapidamente, vou revisar rapidamente crimes contra o patrimônio, tá certo? Revisei crimes contra o patrimônio, apliquei a revisão nas primeiras 24 horas, aí eu vou fazer a revisão semanal de português, que é a matéria que eu vou estudar, minha matéria principal de terça-feira. E aí, como é que é a revisão semanal aqui, pessoal? Em relação ao português, a matéria de português, eu vou revisar o que eu aprendi nas semanas anteriores, em todas as semanas anteriores. Ok, revisei, fiz a revisão semanal, vou estudar um tema principal aqui agora. Vou ter o primeiro contato com o tema crase, uso de crase. Ok, na quarta-feira, pessoal, na terça-feira eu estudei o uso da crase, certo? Na quarta-feira, pessoal, eu vou fazer a revisão das primeiras 24 horas do quê? Do uso da crase. Rapidamente faço uma revisão ali do uso da crase e aí sigo para a minha matéria principal. Qual que é a matéria principal? Processo penal. Ok, antes de começar a matéria principal efetivamente, o que eu vou fazer com o processo penal? Revisar a matéria das semanas anteriores, minha revisão semanal. Revisei a matéria das semanas anteriores, ok, vou estudar a matéria principal agora, vou estudar o tema de hoje, que seria, por exemplo, inquérito penal. Inquérito policial. Vou estudar inquérito policial na quarta-feira, meu primeiro contato com o tema, inquérito policial. Fiquei lá 1h30 estudando inquérito policial, ok. Na quinta-feira, o que eu vou fazer, pessoal? Uma rápida revisão do quê? De inquérito policial, revisão das primeiras 24 horas, certo? Fechou. Revisão de inquérito policial. Eu vou iniciar o estudo aqui da minha matéria principal. Qual que é a matéria de quinta-feira? Como principal, informática. Ok? Como é que a gente faz, então, antes de começar o estudo da matéria principal?
revisa tudo aquilo que eu aprendi nas semanas anteriores de informática, certo ou não? Essa é a revisão semanal. E por aí vai, pessoal. Esse método que eu estou explicando aos senhores em relação à matéria principal, os senhores também vão adotar em relação às matérias acessórias, tá certo? Nessa planilha aqui estão compreendidas todas as matérias do curso Charlie. Então, se vocês verem aqui, ó, eu coloquei noções de contabilidade e noções de administração como matérias acessórias de segunda-feira. Ah, mas professor, eu vou estudar contabilidade e administração no mesmo dia? Não, não foi isso. Como são matérias menores e que não são exigidas em todos os concursos da Polícia Civil, são exigidas em apenas alguns, eu dividi, coloquei as duas como matérias acessórias e no mesmo dia. Então você estuda todo o conteúdo aí de contabilidade, depois você estuda todo o conteúdo de administração, todo o conteúdo com o passar das semanas, não é? E aí você volta depois para contabilidade e volta depois para administração e vai mantendo esse ciclo repetitivo aí de estudos e revisão, tá certo? Demais matérias acessórias, criminologia eu coloquei aqui como uma matéria acessória, mas é uma matéria muito importante também, não é? Raciocínio lógico, enfim, e por aí vai. Questões, pessoal, questões, muito importante a resolução de questões. Eu deixei aqui um tempo diário de resolução de questões, porque eu acredito realmente na importância da resolução de questões para o estudo, para concursos aí, para as carreiras policiais, tá certo? Não se esqueçam aqui da atividade física, é muito importante, né? Como eu falei, eu tento colocar aqui na nossa grade aqui 3 dias de atividade física, e aos domingos, pessoal, aos domingos, se possível, é bom que façam alguns simulados, né? Eu costumava deixar aí os domingos livres, né, para dar uma descansada, na época que eu estudava para concurso ali, mas você vai verificar a sua rotina, não é? Se você, de repente, trabalha aos domingos, mas tem uma folga aí no sábado, enfim, você vai se organizar de acordo com a sua rotina. Cada um de nós tem uma rotina, cada um de nós tem um tempo na vida, né? E se você quer efetivamente passar um concurso público, ocupe-se de se autoavaliar e verificar a sua própria disponibilidade para que você construa um planejamento sólido e que você consiga efetivamente cumprir. Se você tiver um planejamento, ainda que tenha um tempo reduzido, e cumprir esse planejamento e manter essa rotina diária de estudos aí, estudando e revisando e fazendo questões, com certeza você vai ser aprovado. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço a todos, força e honra, confiança e perseverança que vocês vencerão. Valeu!